Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegar. Nossa última live de 2021. Oi, Michele, seja bem-vinda. Oi, Sandra. Oi, Sueli. Oi, Frank. Oi, Iracema. Sejam bem-vindos. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Nice, boa noite. Boa noite, Jaquita. Boa noite, Clarice. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, doutor Marcelo Cardoso. Nosso primeiro cavaleiro já tá por aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Obrigado, Vanessa. Opa, doutor Marcelo. Cara, eu nunca vou esquecer as primeiras lives que eu assisti tua e que eu disse assim, pá, esse cara é muito louco, começa as lives sempre com um musicão top, assim, bombando. Eu nunca tinha visto, cara. Eu nunca tinha visto, eu não tinha visto. Eu disse, pá, pô, o clima fica muito louco, demais. Aí algumas vezes, de vez em quando, hoje eu até boto música, cara. Mas tudo começou com o Henrique Altrano passado. É isso aí. Massa demais, velho. Tu sabe que essa música foi escrita por um amigo meu, foi escrita e a banda dele que tocou. É uma música que ele me cedeu para usar no podcast. É única, não tem publicação. Ah, então, não. Eu não tenho essa moral toda aí, né, cara? Vou ter que ver isso aí, vou ter que ajeitar. Cara, que coisa. Cara, tu tá de dia aí? Como assim? Aqui Cheguei. É dia, cara. Aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá anoitecendo. Daqui uns 20 minutos vai estar noite aqui. Tá começando a cair o sol. A pessoa que mora em zonas temperadas, né? A gente não passa por isso. A gente mora na zona equatorial, né? A gente aqui é peão, né? Até o pôr do sol do cara é chique, velho. É outra história. Muda os horários. No nosso caso, varia 1 hora no máximo de uma época do ano para outra. 1 hora só se for por aí, cara. Aqui no meu é sempre a mesma hora. Não, aqui, assim, lá pelo meio de janeiro, vai ficar noite mesmo, perto das 21 horas. Olha aí. É a Europa brasileira. Eu me abstenho de comentar, entendeu? Gente, parece-me que o nosso cavaleiro do Apocalipse mais calado de todos. Não. Eu não queria dizer para ele, eu guardei para dizer em público. Tá? Não. Ele tá com crise de garganta. Ele falou para mim. Eu não. Cara, eu acabei de colocar no nosso grupo de WhatsApp, eu acabei de colocar assim, ó. Vou entrar ao vivo agora para escutar o Felipe falar. Eu agora botei ele no nosso grupo. E eu falei Filipão, cadê o Felipe, velho? Isso é sacanagem. Pois é, não acredito. Cara, eu tô com a garganta ruim, tá piorando. Eu digo, cara, melhoras, fica tranquilo. Aí eu não quis falar pra ele na hora. Vou falar aqui em público. Tu não fala mesmo, então pô, tu podia entrar pra pelo menos... Mas hoje, cara, mas hoje a gente ia resolver isso, cara. Ia ser assim, ó. Ia ser histórico, porque hoje eu ia combinar nos bastidores, mas achei maldade da gente combinar assim, ó, de simplesmente praticamente não falar e deixar o Felipe conduzir. Eu não acredito que ele fez isso hoje, cara. Não, mas não dispensa essa ideia, não. Não dispensa essa ideia, não. A gente pode usar na próxima. Pô, será que pelo menos podia estar ao vivo aqui, pelo menos nos comentários, né? Pá, por favor. Ele é muito tímido, ele é muito tímido. O negócio é que ele tem tanto conteúdo bom para colocar que eu espero que essa timidez acabe alguma hora. Porque só de seguir os pensamentos filipianos já vale a pena demais. Sim, não, então. Ele conseguiu, ele fez um Instagram legal, ele publica bastante, ele tem bastante conteúdo. E, na verdade, nós os três, a gente tem que amadurecer o Filipão e botar ele... tem que botar ele a falar, né, agulha, cara? Né? Tem que botar ele na linha. Eu acho que eu já sei o que é que eu vou fazer. Né? Para bem de todos e felicidade geral da nação, na próxima jornada 3.0, ele vai estar obrigatoriamente como palestrante. Eu quero ver ele ficar calado. Isso, excelente. Ele vai ter a hora para ele falar. E a gente vai ter o prazer. Não dá para ele palestrar em silêncio. Não dá para ele palestrar em silêncio. Meus amigos, que prazer estar na última live do ano com vocês, cara. Não podia estar em melhor companhia
nessa última live, pode ter certeza. Para mim é um Cara, prazer prazerzão para mim também. Inenarrável. Inenarrável estar por aqui. Gostei. Olha, Dona Adolfa Isso, chegou aqui também. Ela está muito longe de mim, ela está ali, né? Aí ela entrou também. Então, ótimo, muito bom. Isso é para vigiar para ver se você não fala besteira. Eu acho que ela está de olho para eu não falar nenhuma bobagem. Depois ela vai me censurar. Mas é muito bom estar com vocês aqui, pessoal. Não podia faltar isso de jeito nenhum. Ou Dona Marcela, se eu seguir a orientação do Adolfo, né? A Dona Sabrina ou a Dona Marcela, também eu termino a live e ela já vem com os comentários. Não, isso aqui foi muito bom, assim, né? Não, mas aquilo ali não precisava. Tu falou demais, não deixou ninguém falar, pelo amor de Deus. Aí vem ali uns 15 minutos de crítica, né? Mas tá bom, mas é o que nos ajuda, né, Adolfão? Faz parte, cara. Se elas não orientarem a gente fala mais bobagem ainda, já viu, né? Vão acabar perdendo seguidor. Ela tá dizendo que é controle de qualidade. É controle de qualidade, tá certíssimo. Boa, maravilha. Galera, vamos fazer uma assim, já é tão bom estar junto com vocês. Por mim, eu ficava batendo papo. Eu estava escutando hoje de manhã um podcast do Joe Rogan, né, que é o podcast um dos mais escutados que tem aí no mundo. E ele estava entrevistando o Peter Attia, que é um médico muito conhecido e que, né, cara de um nível... Inclusive, eu me sinto, assim, bem parecido com ele, né, por causa da... Eu ia te comentar isso, André. E aí, cara, a primeira 1h30 do podcast, 1h e meia do podcast, eles bateram papo sobre carro, sobre coleção de relógios, sobre caça. Então, eu me sinto extremamente à vontade de vocês aqui pra gente ficar batendo papo. Mas é fácil, é fácil. Não tenho nenhuma limitação de horário, tá entendendo? Então, eu tô de boa aqui, mas eu queria que a gente aproveitasse essa última live pra gente fazer vamos filosofar um pouquinho sobre 2021, né? Vamos falar sobre temas polêmicos também, né? Você que está chamando, host, você que está chamando, entendeu? Eu não me responsabilizo, não. Eu queria começar com um tema que eu acho super polêmico, ao mesmo tempo é sério e tudo mais, mas eu queria começar com... Foi uma charge que eu vi, uma piadinha que eu vi no Instagram, que era o palhacinho do McDonald's. Eu até divulguei no meu stories essa piadinha. Tinha assim... Eu também coloquei. Ironia... Como é que tinha? Tinha ironia para... A ironia dos tempos modernos. Pedir um atestado de vacinação para entrar no McDonald's. Vamos começar com esse tema. Eu acho que pô, tu tem certeza que tu quer começar por esse assunto? Bora. Ele tá maligno hoje, Marcelão. O Henrique hoje tá maligno, velho. O Tran hoje ele tá querendo criar problema. Mas vamos lá, vamos criar inimigo? Sabe Bora. que assim, ó... A gente não matando nenhum panda, tá massa. Essa questão é uma questão que eu pouco me meti, pouco trabalhei nessa questão, por conta de uma filosofia que eu até depois, eu pensando assim, poxa, por que eu vou comentar lá com os guris nessa última live do ano? Aí eu vou, depois quando a gente chegar nesse fechamento, eu vou explicar o que eu pensei. Mas uma das coisas que eu pensei é isso, assim, que eu aprendi nesse ano a não me incomodar. Foi uma grande coisa que eu aprendi esse ano. Aprendi esse ano a não envelhecer, a envelhecer menos, mais devagar. Eu vi que 2020 a 2021, eu envelheci muito, porque eu briguei muito, eu comprei muita briga. 2021 eu aprendi a não comprar briga, comprar menos briga. Então essas foram brigas que eu não comprei, assim, não me envolvi com questão daquelas questões das picadas, se toma picada, não toma picada, não me meti, fiquei quieto. Agora, essa questão é uma questão que, das várias que me incomodou, essa foi uma que me incomodou. Eu vou te contar uma história, Henrique e Adolfo, que é isso aí que tu falou. Teve um paciente meu, etilista, alcoólatra, obeso, diabético, altamente inflamado, que teve uma chance. Uma vez eu fiz uma consulta diferente, eu já fiz várias consultas diferentes, assim, ó. Teve uma consulta que eu peguei um cara de sucesso, que era igual a esse cara no começo, vamos dizer assim, esse cara também era inflamado, obeso, diabético, mas teve sucesso, saiu e teve sucesso. E aí eu estava começando o trabalho com outro, recém começando a despertar, e eu juntei os dois numa consulta sábado de tarde. Eu convidei o cara de sucesso e disse assim, cara, tu quer me ajudar a ajudar um cara como tu era no passado? E ele foi e sentou comigo no consultório, eu mostrei o antes e depois do cara, mostrei os exames e falei sobre a vida do cara. O outro chorou, disse, meu Deus, a minha vida, a minha família. Tentou e desistiu.
segui o etilista, obeso, diabético. E aí chegou uma mensagem, 1 ano e meio depois da consulta, eu já sabendo que ele estava completamente largado na vida, me pedindo desesperadamente um atestado no começo da pandemia para que ele pudesse ser um dos primeiros a ser vacinado. Eu respondi assim, tá, mas por quê? Só porque, sei lá, diz que esse troço aí tá matando. Tá, mas tu tem medo de morrer? Não me parece. Ele não me respondeu nunca mais, eu nunca mais vi ele na vida, não sei se ele conseguiu atestado ou não. Porque a pandemia, das várias coisas que ela fez, ela fez isso, um confronto entre o que a gente pensa sobre a vida e a morte e o que a gente efetivamente faz. Então esse negócio do McDonald's, agora daí vocês podem comentar usando isso que eu acabei de falar, foi uma coisa que me irritou um pouco. Assim. A gente tem que decidir o que quer fazer da vida, como vai encarar a vida, e como diz o Adolfo, cada um tem que pagar pelas suas perdas, essas porra, que nem diz o Adolfo. E aí pronto, né? Fica quieto. Então vamos encarar de frente esse negócio com posicionamento, a partir do caráter. Não chegar na hora, não, agora eu dei para trás. Como assim? Vamos ver o que nós vamos fazer, né? Assumir. Marcelão, você levantou um negócio importante demais, porque de fato as pessoas estão desnorteadas, estão completamente sem noção, até pelo grau de terror que foi incutido na cabeça delas, né? Uhum. As atitudes têm sido muito irracionais. E veja, eu não falo isso como uma crítica, eu falo isso com pesar, porque para mim é um grupo enorme de vítimas, né? De vítimas de um processo escroto que envolve muita grana e muita política. Então, eu quando vi esse negócio do palhacinho, eu também repostei. E eu pensei a mesma coisa. Rapaz, que absurdo, né? Porque se vocês pararem para olhar, a gente teve uma quantidade grande de estudos ao longo desse período, mostrando que hábitos saudáveis eram protetivos, mostrando que a maior parte dos pacientes que foram a óbito, praticamente quase 80%, eles tinham síndrome metabólica. E vocês não viram um sacana de um formador de opinião grande ou algum grande influenciador no mundo ou no Brasil que fosse? Até agora. Só nós, cara. Mas, cara, chegar numa mídia grande e dizer, pessoal, se vocês cuidarem melhor da saúde, vocês vão ter menos problemas. Vocês não viram ninguém falar isso. Agora o que você vê é o pessoal querendo lançar um comprimido que vai custar $500 o tratamento para fazer a mesma coisa que a ivermectina já faz. Eu acho engraçado demais isso. A gente está no meio de uma salada de fruta, de muita sacanagem, distópica, que se vocês chegassem para mim, pessoal, olha, eu gosto de criar ficção, eu era mestre de RPG, eu gosto de criar ficção. Se vocês chegassem em 2018 e pedissem assim, Dolfo, cria um futuro distópico escroto envolvendo uma doença. Eu nunca ia conseguir criar o que foi aquilo que aconteceu até agora. Não dava. Não tem condição. Hoje eu publiquei um tweet, que o Twitter é um lugar que eu faço muito pouco. Você está no Twitter também? Não, eu sou um velho, eu vou me aposentar, eu sou um velho. Eu não tenho quem quiser procurar lá, DR Adolfo Duarte, está no Twitter também. Lá é um lugar que eu não movimento tanto. E no TikTok, mas é um lugar... no TikTok. Não, lá ainda não fui. Mas vê só, é um lugar que eu coloco, às vezes, algumas opiniões, algumas frases que eu não posso colocar nas outras mídias. E lá eu coloquei um negócio lá, quem quiser depois dar uma olhadinha, falando sobre isso, né? Porque agora está muito engraçado. Agora você vê picado, mascarado, adoecendo e morrendo. A única saída agora para continuar mantendo a história seria dizer que o teste não funciona direito, que a gente sabe desde o início. Só que não pode dizer que o teste não funciona direito, senão vai ter que dizer que os números foram errados. Vai ter que dizer que mentiu nos números. Então agora está um dilema, né? A gente está num dilema. Tá um dilema. Então vai assumir que mentiu os números ou vai... Eu quero saber. Cara, justiça seja feita. Justiça seja feita, não sei se vocês lembram, mas no começo dessa história toda, a OMS, a nossa querida OMS, publicou as diretrizes, as sugestões alimentares para que nossa primeira live em conjunto, nós fomos 10 naquela live. Né? 10 pessoas juntas lá e nós debatemos sobre as orientações. Bom, eles publicaram as orientações que simplesmente era continue comendo porcaria, continue comendo óleo vegetal e tudo mais. Pelo menos houve uma tentativa. Depois que eles fizeram isso, que foi 2020, foi no ano passado, né? Depois que eles fizeram isso, nada mais foi feito.
nem para continuar comendo porcaria se falou nada. Pelo contrário, se deu uma ênfase assustadora na questão das picadas, né? Vou falar picada para seguir aqui. Daqui a pouco já vai cair essa live, é óbvio que ela já vai cair. Vai cair. Certo. Começaram a falar exclusivamente de picadas e de drogas e dessa coisa toda, e se simplesmente esqueceu de se falar que a melhor cara, até o cara chamado Darius Mozaffarian, que é um cara que defende óleo vegetal, meu amigo, falou sobre boa alimentação no estudo publicado no começo desse ano. E ninguém vociferou isso, ninguém propagou essa ideia, cara. É impressionante. Pelo contrário, se houve caso bizarro de donut sendo entregue para quem se vacinava, Pepsi sendo oferecida para quem tinha, para quem fazia o teste. Lembra? Mas, cara, isso é um absurdo. Mas assim, ó, sabe que eu fiz uma viagem no tempo agora, eu voltei lá em 2009, 2010. H1N1? Quando eu comecei a despertar, eu fiz plantão em pronto atendimento na época da H1N1. E naquela época eu estava despertando para essa nossa medicina, para o lado de cá, como eu brinco, assim. E o que me chamou a atenção naquela época era que, assim, ó, conforme eu começava a estudar isso, síndrome metabólica, e o impacto tanto do estilo de vida e principalmente dentro do estilo de vida da alimentação nos desfechos de saúde, a coisa que mais me marcou foi assim, nossa, mas isso é potente demais, como ninguém fala sobre isso? Mas por quê? Será que tá certo, hein? Eu comecei a pensar isso, e estudando na época, daí depois o Souto começou o blog, eu acompanhei as primeiras postagens do blog do Souto, subindo ali, meu Deus, mas por que não se comenta isso? E quando eu comentava com algum colega médico, era uma coisa espantosa, assim, porque parecia que eu era um idiota, falando assim, olha, a alimentação tem um poder muito grande, assim, tanto na prevenção de doença, como no uso terapêutico, assim, como low carb, jejum, a questão do processamento mínimo, como uso terapêutico, assim, de recuperar ambientes metabólicos inflamatórios. Assim, como é que ninguém fala isso? Eu comecei a ficar meio louco, assim, como é que ninguém fala? E foi passando o tempo, agora saiu H1N1, chegou o outro vírus, e é a mesma coisa, assim, como é que ninguém fala ainda sobre isso? Porque depois que eu deixei de ser um idiota lá no passado, eu me dei conta, assim, o próprio médico não acha possível mudar o estilo de vida. Tem um nutricionista que trabalha na minha clínica aqui, e ele diz assim, ó, os meus piores pacientes são vocês, são os médicos, são os piores, são os mais inflamados, os que menos se cuidam, que trocam o dia pela noite, que fumam, que bebem, não se alimentam bem. Então, se a base do cuidador, o cuidador já peca e não acha possível mudar o estilo de vida, olha, isso não adianta querer fazer. Então vamos pegar por aqui, é ver investigação, é ver tratamento, é ver picadas, etc. Porque a base, o estilo de vida, bom, isso aqui não dá para fazer, nem não a gente vai faz, mudar, não vai mudar. Mas Marcelão, você vê, desde a faculdade a gente aprende a não se responsabilizar por essas coisas tão profundamente. Na faculdade, quantos professores você em processo de internato, por exemplo, viu assim, não, eu mandei fazer, se ele fez ou não fez, o problema é dele. A gente vê isso, tá? E isso em uma infelicidade dentro do ensino médico. É como se você tivesse ali, olha, eu estou dizendo para o cara fazer, se ele fizer o problema é dele, não é tão simples assim. Eu gosto sempre de lembrar o pessoal que nosso trabalho enquanto profissionais de saúde, isso envolve todos nós, tá? Médico, nutri, enfermeiro, educador físico, psicólogo, todo mundo. Nós viemos dos sacerdotes, pessoal. Nós ainda temos um aspecto sacerdotal no trabalho da gente. A gente tem que respeitar isso. Porque por nossas classes não respeitarem isso mais direito, é que nós estamos perdendo o respeito das pessoas. Então, é um momento como esse que a gente vive agora, é um grande momento de perda de respeito, porque as pessoas aos poucos estão percebendo que elas não estão sendo cuidadas. E quando chega essa palhaçada agora de, não, então é 3 picadas, não, então é 4 picadas, não, então agora é uma picada de cada tipo, vamos fazer um mix, agora é tipo um hambúrguer, você vai escolher o combo. Porra!
Ai, Será Jesus. será que o pessoal não percebe que o povo, graças a Deus, pessoal, uma coisa que eu percebo muito no Brasil, eu diria que nos últimos 10 anos, as pessoas têm se tornado cada vez mais informadas. Talvez não necessariamente sempre bem, mas cada vez mais informadas. E os canais de informação hoje são absurdamente rápidos. Lembra quando a gente era novinho, tinha que estudar? Vocês dois entendem bem o que eu estou falando. Tinha Cara, que achar um livro. faculdade eu fiz no livro, cara. Eu fiz faculdade no Não livro. é? Eu também fiz tudo no livro. Tinha que achar um livro. Ah, poxa, hoje o pessoal vai estudar qualquer tema, até nós mesmo. Você consegue umas 20 referências em 10 minutos. Sim. A gente, naquela época, para conseguir uma segunda referência, às vezes você levava uma semana. Cara, eu quando fiz meu primeiro curso, que foi biologia, eu tinha aula na biblioteca. Como aprender a como pesquisar num periódico. Como ir lá no índice remissivo, aprender como. Eu tive isso tudo, cara. Hoje em dia você bota aqui no Google o que você quer, acabou-se. Mas isso trouxe uma mas vantagem. daí... As pessoas estão mais informadas, elas estão começando a ver, só concluir isso, Marcelão, elas estão começando a perceber, finalmente, que tem algo errado nessa história. É. E eu tô achando isso muito bom, porque quando vocês olham outros lugares do mundo, tem muitos lugares que estão tendo movimentos grandes e populares. O nosso país não está assim ainda, digamos, nesse nível de movimento popular, mas as pessoas por si estão começando a se alertar. Elas podem não ter entendido tudo ainda, tudo bem, ninguém entendeu tudo, nem nós. Mas elas já estão olhando e fazendo, cara, peraí, tá uma coisa estranha. Mandaram fazer isso, eu fiz, não resolveu. Mandaram fazer aquilo, eu fiz, não resolveu. Ferrou minha vida toda, ferrou a vida da minha família toda, e agora estão querendo que eu faça de novo? Peraí. Então isso é bom, né? Eu espero que continue as pessoas descobrindo que tem alguma coisa errada e que daqui a pouco consigam se organizar contra o que está de errado, né? Eu estou tentando não dar muito nome aos bois, pessoal, para não derrubarem a live. Já derrubaram o Marcelo, já. Ó. O Marcelo já caiu. Já congelou. Sabe, ó, já congelou. Daqui Ele volta. Ah. Já pediu aqui, já aceitei aqui, peraí. Aceitar. Vamos ver se ele entra aí. Eu já ia comentar, eu já fui derrubado. Marcelão, olha para as janelas aí, vê se não tem uns caras chegando com aqueles brucutu pelo helicóptero. Vocês estavam falando dessa história da faculdade, né? Dos orientadores de vocês que diziam, se o cara não fez, o problema é dele. Cara, na minha faculdade, na nutrição, né? Que ano de 2021 eu concluí essa bagaça. Né? Cara, eu tive professor que dizia assim, eu atendi uma senhora no plano de saúde que era diabética, 60 e tantos anos de idade, e que ela comia pão todo dia no café da manhã, e eu mantive o pão dela no café da manhã. E eu perguntei pro cara, me diz uma coisa, por que você manteve o pão? Se ela era diabética, por que você não tirou esse pão do café da manhã? Não, eu mantive porque eu sabia que ela não ia fazer mesmo. Mas meu amigo... Você tem que dar pelo menos o benefício da pessoa decidir o que ela quer. Óbvio. Você está segurando informação, tá entendendo? A galera segura a informação, Adolfo. Ela segura a educação. Você lembra que eu falei para você na live que informação é igual diarreia? Você só aguenta segurar por um tempo, agora você vai ter que soltar. O Adolfo frases. Eu acho que tem que ter... Criaram um Instagram em paralelo, chama-se Frases do Henrique Altran. Eu acho que tem que ter uma frase do Dr. Adolfo. Vai ser a mais cheia de... Vai ser sucesso, tenho certeza. Que loucura. Não, mas o que eu estava dizendo antes de eu ser derrubado, é que o Altran já tinha... O Altran é um visionário, né? Ninguém nega que o Altran, além de ser a nossa enciclopédia, ele é um visionário. E o Altran, quando eu conheci a página do Altran, eu me lembro, eu estava no meu consultório, alguém me marcou numa postagem do Altran, eu entrei lá, me chamou a atenção, ele dizendo assim, me chamou a atenção primeiro o termo, rebelião saudável, me chamou a atenção, e depois me chamou a atenção uma expressão assim, que é como é que é assim, como é que ele falou, que eu até usei assim, está acontecendo um levante, uma rebelião saudável. Um levante do indivíduo, assim, da pessoa. A pessoa que está agora do outro lado do celular nos assistindo e, eventualmente, ela não está batendo panela, ela não está gritando, não está quebrando, mas ela está quebrando tudo dentro dela, assim, ela está se posicionando.
E aí é isso que eu trouxe para o meu 2021. Se a gente fosse a retrospectiva, quais são as coisas que mais foram importantes? As coisas mais foram importantes esse ano, e eu até usei isso em algumas falas minhas esse ano, em algumas postagens, em eventos, foi que hoje a gente vive uma época diferente do que a da nossa formação, né, Adolfo? De precisar do livro e tudo. Hoje a gente tem informação liberada em grande velocidade. E hoje a gente não precisa mais procurar minguar por informação. Hoje a gente precisa garimpar e purificar a informação. A gente vive uma outra época agora, uma época onde a gente tem que ver assim, ó, o que serve para mim e o que não serve. Foi o que eu aprendi em 2021. Então hoje pode cair assim uma tempestade de informação na minha volta, que isso, o impacto dela, o impacto negativo em mim, ele é nulo. Por quê? Porque eu aprendi a ter posicionamento, a ter firmeza de caráter e a decidir o que serve para mim. Não adianta como te marcaram lá, que eu vi que tu botou no nosso grupo lá da rebelião, o pessoal tentando comprar briga. Viu, fulana? O que tu achas desta postagem? Vai ser bloqueado imediatamente já. Fofoca de novela, cara. Vai ser bloqueado imediatamente. Ah, mas tu não quer esclarecer? Eu não quero esclarecer nada para quem não quer ser esclarecido por mim. Eu quero esclarecer quem quer ser esclarecido por mim, porque optou por esta visão. Eu não quero mudar a visão de ninguém e nem quero ninguém me apurrinhando por eu não ter a visão que serve a ela. Ponto. Essa foi a principal lição do meu 2021 nessa enxurrada de informação, de conflito. Eu sou seu aprendiz, Marcelão. Eu sou seu aprendiz. Você me chamou nisso, essa atenção nisso naquela live. Eu ainda não estou no mesmo nível que você, não. Mas porque esse ano eu me emputeci um bocado com algumas coisas, principalmente relativo a esse tema que a gente estava conversando, porque eu fico muito chateado em ver a manipulação levando a negatividade para as pessoas que não entendem. Sabe? Então isso é de uma cretinice sem tamanho. Então, isso realmente eu não minto para vocês, não. Isso dá aqueles pensamentos das metralhadoras giratórias, um em cada mão, sabe, coisa desse tipo. Dá esse tipo de pensamento, né? Com os caras responsáveis dentro de uma salinha fechada. Seria muito legal. Mas, assim, eu concordo com o Marcelão. A gente precisa desenvolver isso cada vez mais. Desde que ele me deu aquela chamada, eu comecei a ficar mais atento a isso, sabe? Cara, não adianta, cara. Não adianta. O que adianta? O que as pessoas precisam? E isso foi uma outra coisa, Altran e Adolfo, que eu trouxe para o meu 2021. Primeiro ter o meu posicionamento e depois assumir esse posicionamento e entregar isso para as pessoas. Entregar isso para elas. É o que a gente faz todos os dias. Entrega o nosso posicionamento. E aí acontecem as coisas legais da modernidade. Porque... claro, assim, o algoritmo, porque é maligno, não sei o que. Depende, porque quando a gente se posiciona e se expõe, o algoritmo ele começa a ser bom, porque as pessoas que começam a despertar ou a buscar informação, elas vão buscar informação, vão ser direcionadas para todo tipo. Mas conforme elas também forem se posicionando, vai havendo um casamento de interesse. Então a gente tem que se posicionar, purificar o caráter, gerar conteúdo, que é o que nós fizemos, e entregar isso, entregar. E aí, Adolfão, a partir disso, tu pode ficar com a tua consciência tranquila, tu tá fazendo a tua parte. Porque a gente aprende lá, a minha faculdade aqui, eu fiz faculdade de medicina na Universidade Federal de Pelotas. E a nossa faculdade, ela é muito conhecida pela epidemiologia, tudo bem? Deixa isso quieto, não vamos conversar sobre isso, pelo menos. Se vocês quiserem, a gente conversa, mas de preferência não. E ela é muito conhecida também pela psiquiatria médica. A psiquiatria médica é muito forte nessa minha faculdade. E aí lá a gente aprende já no segundo semestre que a gente nunca convence ninguém a nada, nunca. A gente só consegue abrir os olhos de quem já está olhando na nossa direção. A gente não consegue mudar uma pessoa. Nunca a gente muda ninguém. Mas bons argumentos mudam. Não, porque bons argumentos podem ser encarados como maus argumentos por uma pessoa que não está entendendo o que a gente está falando. Então essa briga tua, Adolfo, antigamente, antes da gente conversar, ela não vale a pena, porque quem nunca vai mudar certíssimo. Ninguém. Nunca. A gente só vai poder acelerar. Você está certo. Não. A gente só vai poder acelerar o processo de quem entrou no processo. A ideia é a gente pode acelerar muito o processo, mas a gente não vai Marcelão, pegar alguém assim, mas isso...
Não dá. Isso eu concordo com você 100%. Nunca fiz, não. O que você me ensinou muito foi a não perder tanto tempo ficando chateado. Exato. Isso. Exato. Zero. E isso ajudou muito. Porque essa coisa de mudar a opinião das pessoas é impossível se elas não estiverem dispostas. Se a pessoa não entra num diálogo para ter um confronto dialético franco, ela entra para te convencer, ela não entra para dialogar. Exato. Infelizmente é o que mais acontece hoje em dia, né? E quando a Altran vê uma pentelhação daquela e dá logo um bloco, eu acho que ele está certo. Porque se a pessoa quisesse... Mas eu não dou um bloco, cara. Aí que tá. Eu não dou um bloco. Não, o Altran sacaneia a pessoa ainda. O Altran é pior. Eu faço uma coisa chamada restrição. Você falou, você explicou. Não, você restringiu. Eu não gosto porque daí aí a pessoa fica esperneando, cara. Não, mas você sabe por que eu acho, independente do canal, Altran, se você vai ser mais sádico ou não... Explica depois pro pessoal o que acontece. Mas só para dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, se você vai ser mais sádico ou menos sádico, não tem problema. A questão é a seguinte, se a pessoa quisesse realmente conversar, ela te chamava no direct. Exato. Ou ela fazia aquela crítica de uma forma mais suave, chamando para o debate. O que é, super legal, né? Mas não é o caso. Mas explica, Altran, vai, que o Marcelo falou, você explicar o que é restrição. Explica o que é restringir, porque eu acho injusto. Eu acho que a pessoa tem que saber que ela foi bloqueada. Eu acho que ela tem o direito. Ela tem o direito. Isso é que nem assim, a humanidade da guerra, assim, como é que é os direitos de guerra. A pessoa precisa saber que ela foi bloqueada. Explica o que é restringir, Altran. Para a galera que está assistindo a gente, você tem duas coisas que você pode reportar, né? Dizer que a pessoa está falando, tá sendo agressiva, alguma coisa do tipo, aí você reporta para o Instagram. Você pode bloquear e a pessoa para de ver você, para de ver tudo, e você também para de ver as coisas dela. E você pode só restringir. Quando você restringe, a pessoa ela continua vendo tudo que você posta. Ela continua vendo os comentários e ela continua podendo interagir. Só que ela acha que está interagindo. Mas na prática ela não está. Ela escreve. Ninguém vê. Só ela vê. Só ela vê e acha que está aparecendo lá. Mas pra gente, não. Pra gente aparece como bloqueado, a gente pode aprovar se quiser. Pra ela aparece como se já tivesse ido, entendeu? Então é assim, é um negócio. Eu aprendi. Esse ano de 2021 eu também aprendi essa história de não se estressar tanto. No passado eu me estressava muito. Eu tinha um professor de biologia que ele dizia, eu imagino que ele tenha pescado isso em algum livro, que até os sábios sentem raiva, mas ela dura o tempo de um risco feito com um graveto na água, né? Então, quer dizer, coisa tão poética, que dura muito pouco. E eu aprendi em 2021 a, me desestressar com isso. Porque o que acontece muitas vezes é que a galera te incita, é aquilo que eu coloquei lá no grupo da gente, ela quer semear a discórdia, né? Nesse caso aí, ela tentou semear a discórdia chamando outra fulana lá para ir me combater lá no post. Bambambam, né? A Bambambam do lado de lá. Pessoal aí dos portos, pessoal do porto, pessoal marítimo, né? Tem um casal marítimo aí que fica dizendo que óleo vegetal é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí, no mundo das embarcações, é o mundo das embarcações. É o mundo das embarcações. Aí o que acontece? O que eu faço? Eu já fui lá na fulana, já restringi ela e já profilaticamente, exatamente. Já restringi também a fulana que ela marcou. Porque aí ela não perde meu tempo. Não, eu já bloqueio, cara. Eu já bloqueei. Profilaxia suprarrenal. Não, isso eu acho injusto, acho cruel, acho que tem que bloquear, porque a gente tem que deixar de... Porque quando a gente bloqueia, acontece uma coisa maravilhosa quando bloqueia. A gente deixa de existir para aquela pessoa e aquela pessoa deixa de existir para nós. E agora o Instagram ainda pergunta assim, ó, restringir a pessoa e outras contas da mesma pessoa, porque se ela abrir outras contas com o mesmo CPF ou com o e-mail, já nasce bloqueada, já nem chega. Mas eu já boto ali direto, assim, já. Se tivesse, assim, bloquear os familiares, eu já bloqueava os familiares também. Pronto. Parente de primeiro e segundo grau. Porque foi uma dessas lições de 2021, assim. Cara, tanto que foi uma das minhas frases mais repetidas pelos seguidores e tudo esse ano. Cara, existe uma vida maravilhosa para a gente viver. E a gente não vive uma vida melhor porque perde tempo com bobagem, com idiotice ou errando.
erros desnecessários. Então, quando aquela história assim de que se a gente for dar bola para cada cão que late, a gente não sai do lugar, para cada pedra que nos atiram, a gente não sai do lugar. Então, meus velhos amigos, depois de lá, abril, maio, junho de 2021, eu comecei a silenciar a minha volta, silenciar. Qualquer coisa que estava ruim, eu já fiz isso várias vezes na minha vida, mas agora eu fiz isso no mundo digital. O que não me serve desse mundo digital? O que não me serve? Então tira, para, deixa de seguir, bloqueia, deixa de seguir, bloqueia. Olha, é o paraíso, só pode ser o paraíso, porque agora eu me relaciono com o Henrique Altran, com o Adolfo Duarte, os seguidores do Henrique Altran, do Adolfo Duarte, a gente se desenvolve. Eu não penso igual o Adolfo, eu discordo de alguma coisa, o Adolfo discorda de mim também. E claro, a gente conversa, a gente troca ideias dentro de um universo alinhado, um universo do bem. Pô, eu vou estar brigando com... Não quero... Ah, mas viu lá que eles falaram? Não vi, nem vou ver. Nem quero saber. É isso aí. Marcelo, você tocou no ponto que eu acho importante demais. Quando eu estou falando das nossas lives, eu sempre comento isso. O fato da gente discordar é bom. Mostra que os dois pensam, né? Exato. E assim, né? E assim, o que acaba acontecendo? O pessoal hoje, com essa questão de selecionar os materiais, que eu não acho que vocês estão errados, não. A turma está selecionando em excesso e começa a só ver o que concorda. Sim. E acha que no mundo só tem aquilo. Sim. Né? Então, assim... E é confirmação muito forte, né? Pô, fortíssimo. Né? Você vicia a sua amostra, né? Não? Você vicia a sua amostra. Por isso então, o que acontece? Isso agora no final, que é isso? A gente tem que só ter posicionamento, ver para que lado vai. Exato. E aí aqui dentro o pau pega. Não, aqui dentro e bloqueia o que for atrapalhar, o que for ruim. Mas é sempre bom você também estar olhando alguns materiais que sejam contraditórios com o que você pensa. Só que dessa forma tranquila, dessa forma, digamos assim, civilizada, né? Isso. Senão a gente não estava conversando de fazer curso junto, né, não, Marcelo? Senão a gente não estava conversando, Altran e Marcelo, de fazer nossa viagem, nosso tour itinerante de saúde em breve. E estou lançando spoiler aqui só de sacanagem, o pessoal ficar curioso sem saber o que é. Não, é exatamente isso, assim. Isso se aplica aos seguidores também. Esses dias eu falei uma dessas minhas frases que eu falo, e aí uma médica, uma colega, seguidora, educadamente me mandou um direct discordando do que eu falei. E aí, educadamente, eu respondi. E aí, educadamente, dialética, né? Dialética e oratória. Sim. Então, dialética, a gente começando a discutir. E chegou-se num acordo que realmente eu tinha falado uma coisa, que para o universo onde ela trabalhava não se aplicava, etc. Maravilhoso. Então, visões diferentes dentro do mesmo universo, dentro do mesmo entendimento. Pronto, é só isso. Isso é bom, isso engrandece. A gente vai aprendendo uns com os outros, né? Um traz uma novidade para o outro sempre. Isso é bom. Isso que a Vanessa colocou. A Vanessa Andrade botou uma coisa aqui que é importante. Isso, eu acho que esse é o principal de tudo. Sem ser impositivo. O senhor está errado. Porque... Não, já não chega assim. Não chega assim, porque é ruim, né? Chega, então, expondo, dizendo, olha, não me parece ser a melhor opção. Eu discordo em parte. Isso é até, Você chegou isso a é ver até educado, né? Isso é até educação. Que diz ao contrário, né? Só para trazer a levezazinha ao Tran, você sabe que essa coisa de não se importar com as coisas é a filosofia da vaca, né? É porque a vaca caga e anda. Alguém anota aí, por favor. Alguém anota, porque eu não vou anotar. É o quê, amor? Ela tá dizendo, depois não quer tomar bronca. Viu? Olha a censura. Foi imediata, cara. Ó, a gente começou falando de McDonald's e de picadas, mas saiu um videozinho do McDonald's agora, recentemente, lá na China, que eles colocam outra coisa pra maravilhoso, gente. Achei uma ideia ótima. Que é o quê? Eles colocaram bicicletas ergométricas para a pessoa sentar enquanto come. Fantástico, realmente. Não é? Você vê um nível de indução ao erro, né? Pensando que vai queimar um lanche daquele. Talvez se ela ficar na bicicleta uns 3 dias, sem dormir, sem fazer cocô, talvez dê certo, né?
Cara, eu acho essas bizarrices impressionantes, cara. Impressionantes. Porque assim, Traz a falha da compensação, né, Elton? a gente parte de uma premissa completamente falsa, mas que faz todas as coisas que serem feitas estarem verdadeiras. Então a gente partiu da premissa falsa, que já foi refutada 250.972 vezes, que é calories in, calories out. Que você tem que se movimentar mais e comer menos. Já foi refutado várias vezes, tem vários estudos, vários ensaios clínicos, tem todo tipo de coisa que você puder imaginar. Mas isso é uma premissa, é a premissa que foi lavada a cabeça dos cientistas, eu não sei como é que funciona isso, um negócio assim, uma que boa. Tem que boa na terra de vocês, não tem? Aqui tem. Marca de É água sanitária. Isso. Né? O cara que fica branco o negócio. Foi uma lavagem cerebral que, de repente, qualquer coisa que você fizer com esse objetivo, né, seguindo a premissa, mesmo que uma premissa falsa, soa verdadeiro para a maioria das pessoas. Altran, você já ouviu falar de uma coisa chamada cientista por referência? Não. Cientista por referência é assim, o cara nunca teve um raciocínio próprio, ele só fica lendo referência e cruzando referência. Certo. E o pessoal acha que isso é fazer ciência. E se você parar para olhar, 90% que se produz hoje em dia ou mais é assim. Sim. Ninguém aplicou um raciocínio crítico sobre o que está lendo, é apenas assim, não, como fulano falou, tal coisa é assim. Como ciclano citou, tal coisa é assado. Foi o que eu escrevi, foi o que eu tive que escrever no meu TCC. Justo, mas a gente sempre tem que fazer isso, né? Porque é o que pedem. Mas repara, como isso não leva ninguém a lugar nenhum. O cara que publicou lá o experimento, ele teve que raciocinar um bocado, desenvolver um monte de coisa, ele teve que trabalhar a mente dele, né? Fala, Marcelo. Não, é que se a gente for assim, ó, eu me lembro Marcelo, quando eu comecei... Ele fica se comportando. Não, eu tento, cara, eu tento. Não, mas eu vou melhorar isso. Isso tá na lista para 2022, ouvir mais e falar menos. Isso também é educação, eu tenho que melhorar isso. É muito bom quando você fala, Marcelo. Mas quando eu comecei a despertar para isso tudo lá, 2009, 2010, e aí, por exemplo, quando começou a ficar claro que a colelitíase é um problema muito mais da falta de gordura na dieta do que do excesso da gordura na dieta, pela colestase, por a vesícula ficar parada, pela ausência de um estímulo de contração da vesícula, porque não tem produção de colecistocinina. Então, na verdade, a gente precisa devolver a gordura na dieta para que a pessoa não tenha pedra na vesícula. Mas todo médico sai dizendo, tem pedra na vesícula, isso é a gordura que tu comeu. E aí eu fui para o meu consultório. Eu sou um cirurgião aposentado, para quem não sabe, eu sou um médico cirurgião aposentado, não opero mais. Mas eu sou um jovem aposentado, mas na época eu fui para o meu consultório e fui para o Guyton. Guyton é o Tratado de Fisiologia Médica. E lá no Guyton diz assim, Você sabe que o Guyton 7ª edição foi meu presente de 15 anos de idade, tá? Meu pai chegou para mim. Meu pai chegou para mim, eu fazia primeiro ano. Que presente! O que é que você quer ganhar de presente de 15 anos? Eu disse, pai, eu queria um livro, mas ele é um pouco caro. Era a 7ª edição do Guyton. Eu tinha pelo menos era o Leninger de bioquímica. O Leninger foi antes. O Leninger eu ganhei na 7ª série. Aí é demais. Ainda era a 2ª edição mas, da assim, capa preta. O que dizia lá no Guyton era assim, como sabemos, isso já me chamou a atenção, como sabemos o excesso de gordura dietética, e começou a explicar a problemática da síntese de colesterol e como isso afeta. Mas como assim, como sabemos? Esse é o Tratado de Fisiologia Médica. Como sabemos o potencial inflamatório, negativo? Como sabemos, já dando orientações nutricionais de reduzir as gorduras dietéticas? Como assim, como sabemos, senhor Guyton? Fisiologia, tratado, fisiologia. Como sabemos? O cara já abre no viés de premissa, né? Já vem com a premissa me chamou a atenção enviesada. porque ele partiu a explicação da colelitíase do como sabemos. Eu disse, como sabemos? Tá, mas para aí, mas e cadê a referência do como sabemos? Então, tinha toda a referência da fisiopatologia citada, mas a partir de um como sabemos, vinha da epidemiologia nutricional. Então quer dizer que toda a base do tratado de fisiologia tá lá? Eu vou printar, vou botar isso. Como assim, como sabemos, que é o que o Altran estava falando?
começa, e que tu falou cita. Tá, mas e se toda a base tá ruim? E para quem é da área, sabe, assim, pô, o Guyton é quase inquestionável. Na medicina, na enfermagem, na nutrição, é inquestionável. E agora, nós os três, qualquer um de nós, qualquer um dos do lado de cá, que a gente passou por essa parte acadêmica e foi adiante, a gente agora volta lá e diz assim, não, parei só um pouquinho, mas isso aqui tá mal. Isso aqui não poderia estar assim, porque as premissas começaram erradas e a partir dali foi embora. Todo o raciocínio lógico e científico e tudo mais. Eu gravei essa do Guyton por causa disso. Eu me formei tendo o Guyton como a Bíblia. E depois, quando a gente volta para olhar lá agora, isso é como assim? Como assim? Aí tu começa a questionar tudo, né? Eu estudei pelo Berne. Eu estudei pelo Berne. Eu sou um dos poucos. Sou um dos poucos loucos que estudou pelo Berne. Cara, não, mas deixa. Dentro desse assunto, Adolfo, Ave Maria, escapou o nome. Das referências, está falando das referências. Não, o cara que fez Calories In, Bad Calories, Good Calories, é o Gary Taubes. Fugiu o nome do cara, Deus me livre. O Gary Taubes, ele no último livro deles, em defesa da dieta cetogênica, ele fala de uma coisa interessante, aí eu fui lá. Ele fala, no Leininger, no livro do Leininger, tem lá, na hora que ele está falando da bioquímica, ele fala uma coisa, e lá na frente, ele fala uma coisa diferente do que ele falou. Eu digo, não pode, não é possível. Eu li o Leininger de capa a capa e não vi isso. Como é que pode? Aí Sabe por que você não viu? Você não viu porque, primeiro, fica longe. Segundo, porque é muita informação entre uma coisa e outra. Você acaba se perdendo. Mas isso acontece em livro de clínica o tempo todo. Tem livro de clínica que não conversa com o livro de fisiologia, que não conversa com o livro de bioquímica. Então, complicado. Mas vai, continue. Exatamente isso. Ele dizia que a gliconeogênese acontecia e que usava como base o glicerol das gorduras ou aminoácidos gliconeogênicos. Aí lá na frente ele dizia que você tinha que comer carboidrato para poder não faltar energia. Como assim, cara? Dentro do mesmo livro, tá entendendo? Então, quer dizer, isso que o Marcelo falou, como sabemos, e que você falou, que cita, me lembra aquela história da meninazinha que chega pra mãe e diz assim, mãe, por que quando a gente vai fazer o peixe na assadeira, a senhora corta a cabeça e o rabo? Aí a mãe diz, filha, não sei. A minha mãe fazia desse jeito. Essa é clássica. Né? Essa é clássica. Não cabia na forma. Aí a mãe diz, não sei, a minha mãe fazia do mesmo jeito. Aí, assim, a piada só tem graça porque ninguém morre, né? Porque o cara vai lá pro tataravô dele e pergunta, não, é porque o forno era pequeno, a assadeira era pequena, o peixe não cabia. E eu cortava. Ninguém nunca chegou para questionar. Isso é sensacional, Altran. É exatamente o que acontece hoje. As pessoas Isso é sensacional. vão repetindo. E ninguém nunca para dizer, peraí, só um instantinho. Tem certeza que é assim? Negão, por que a gente toda hora, você mesmo faz muito isso, por que a gente toda hora, Altran, tem que falar sobre história, tem que falar sobre antropologia, toda hora. Você tem que falar sobre paleontologia, porque na verdade as informações estão lá atrás. Você vê, né? Quando a gente, por exemplo, a gente vem lembrando, todos nós vem falando muito sobre isso desde algum tempo. Lembrando, pessoal, Kellogg queria que vocês não. Olha que bem-vinda! Apocalipse! Tá certo. Mas tu tem o teu lugar cativo aqui, né? Lembra quando eu não pude participar? Foste tu que com certeza. Muito bom. Deixa eu fazer Seja bem-vinda. Material de formação de médicos. Eu tive o prazer de entrar na medicina na Argentina, quando eu morei lá. E a gente tem lá uma unidade toda de nutrição. Porque lá é o Problem Based Learning, né? O método PBL. E você tem por temas, né? Então, primeiro semestre é crescimento e desenvolvimento, o segundo é nutrição. Então, você aprende tudo. Fisiologia, bioquímica, anatomia, tudo voltado para nutrição. E aí eles tinham um caderno do aluno com os materiais extras. Então a gente usava o Ross, o Guyton, qual mais que tinha? Aquele livro de capa azul, Gênesis, todos esses livros, tá. Aí eles tinham uma apostilinha adicional.
Aí eles, a importância das proteínas, o que que vai proteína no corpo humano? Aí falavam os hormônios, pele, ossos, blá, 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 blá. Ah, para que serve a gordura? Ah, bainha de mielina, e não sei o quê, e colesterol, e os para precursores dos hormônios sexuais. E nanana. Aí para que carboidrato? Energia. Ponto, acabou. Aí o que que é mais importante? Ah, 60% da sua alimentação tem que ser carboidrato. Acabou de falar, sabe assim? É oligofrênico, né? Oligofrênico. Completamente louco. É por isso que eu gosto tanto daquela postagem, que eu não sei de quem foi que eu roubei, até hoje eu não me lembro, se foi DJ Surfista ou foi qualquer um de vocês, que mostra aquele manual de engorda de porcos da década de 30. E Deve que ter sido mostra DJ Sofista, ele que desenterra essas alguém coisas. assim, e que a proporção dos alimentos é exatamente a pirâmide de 77, igualzinho. Então era um manual de engorda de porcos. E aquelas histórias todas que contam, né? Tentou engordar as vacas dando gordura animal, ela não engordava. Agora dando a gordura vegetal, ela engordou. Isso tudo tá dito, né? Mas é isso aí. A Tatá mostrando pra gente que o PBL é interessante, eu acho legal. Aqui na Bahia, a Escola Baiana de Medicina trabalha com ele. Eu estava na primeira turma do professor Peixinho aqui, quando ele foi fazer esse teste na Federal. Porque ele fez o teste na Federal, depois foi para a Escola Baiana de Medicina. Eu acho o método bem interessante. Dá mais sentido para o estudo. É muito Não legal. fica tão fragmentado, né? É legal. Aprende demais, assim, mas você vê que é um processo. Eu acho que é uma coisa assim que conecta mais os assuntos, né? Porque justamente Exato. eu acho que eu já conversei em alguma live sobre isso, acho que com o Henrique e com o Dr. Adolfo, que é importante ter o zoom no detalhe, né? Só que quando você faz o zoom no detalhe, você perde a noção do todo. Perfeito. Então é um in and out o tempo todo, né? Olhar o detalhe, volta para o todo. Vamos ver. Olha o detalhe, volta para o todo. Porque senão você se perde, né? Mas é na Então, transição que o pessoal se perde, né, Tatá? É na transição que o pessoal se perde. E mesmo... E no encantamento com o detalhe, né? Porque quando você vai chegando perto e vem, nossa, descobrimos esse cantinho da proteína e fica aquele encantamento ali e esquece o todo. Exatamente. Né? Era exatamente isso que eu ia dizer. E a gente começa a se aproximar tanto que a gente perde a noção de conexão. E é exatamente por isso que a gente está hoje nessa situação que a gente está. Né? Em todos os aspectos da saúde, né? Quando a gente para observar, a gente chega exatamente nesse ponto. As pessoas elas estão olhando para... escrutinizando lá sabe, o pentelhésimo do negócio. Sim. Lá, né? E esquecendo do todo. Sabe o que eu digo, outra... Assim, para o vírus é a picada. O resto, porque eu tô olhando só para isso, sabe? Sabe cavalo, quando bota aquilo ali, chama-se antolhos, né? Aquele negócio que bota no cavalo assim, que ele só consegue olhar numa direção. É o que os cientistas hoje estão fazendo, cara. Eles botam um negócio assim e eles só olham para aquilo ali. E tem uma brincadeira que eu falo, outra, que é assim, ó, a maior parte das coisas que se fala sobre saúde, Thalita, falo da parte médica, tá? Não quero atingir ninguém. Médicos, então, a maior parte do que os médicos falam sobre saúde só dá para falar se a pessoa está de pantufa no porcelanato. Aí pode falar. Porque se largar em regime de vida livre não dá certo. O que eu brinco assim, ó. Eu vou escrever a postagem, se vocês quiserem já escrever, já podem escrever, mas sobre aquilo que colocaram lá no nosso grupo, lá, acho que do Telegram, que um médico dizendo, olha, porque a carne apodrece no intestino, vejam bem, 8 horas leva para digerir a carne, em 8 horas a carne putrefa dentro do intestino. Só é possível falar isso de pantufa dentro de casa, num apartamento, pisando no porcelanato. Porque se essa pessoa fosse obrigada a sobreviver em regime de vida livre, veria que, na verdade, a energia e a matéria no ambiente são dispostas a partir dos seres vivos, é uma questão de sobrevivência. Aí eu mando seguir o perfil aquele Naturalist Metal, sabe? @NaturalistMetal. Quem não segue, tem cenas assim,
Eu não uso muito porque é ruim de ouvir. É pesado, é pesado, é pesado. É pesado, não é legal de ver, não é legal de ver. Mas é a vida selvagem real, assim. Real Já gostei, demais. tô seguindo já. Real demais, assim. Então, a gente só pode dizer, olha, margarina é melhor do que manteiga. O melhor é tirar toda a gordura visível da carne, de preferência evitar carnes vermelhas, de preferência não comer nem carne e comer cereais. Só é possível falar isso dentro de um apartamento de pantufa. Porque se essa pessoa tivesse que sobreviver na natureza, teria que engolir as próprias palavras e comer qualquer coisa viva para não morrer. E se esquece disso, assim. Esse que é o paradigma evolutivo visto, assim, nu e cru na vida real. Então, quando a gente se esquece que também faz parte da natureza, a gente consegue lá olhar até mal no detalhe do detalhe. Só que se lembra que a gente também é um animal, já não importa mais a maioria das coisas que a gente falou sobre saúde. É quase tudo bobagem. Porque é quase tudo colocado fora quando a gente é obrigado a se entender enquanto ser vivo. É que o ser humano tem uma coisa que quer ocupar o lugar de Deus, né? Então não fazer parte do planeta nem da natureza. A gente consegue ficar discutindo idiotices e deixando a vida passar. Mas quando a gente olha para a vida de maneira nua e crua, a maior parte das coisas a gente vê que é bobagem. Né? Totalmente desconectado da natureza, né? A gente não se sente parte da natureza, né? A gente se afastou há muito tempo, né? Se a gente pegar esse caso especificamente que você citou, Marcelo, o cara é oftalmologista, auditor fiscal. Cara, ele tá realmente de pantufa no porcelanato, bicho. Assistindo Netflix na TV de 60 polegadas, cara. De boa. De boa. E não precisa ir muito longe, né? Aqueles programas que tem, acho que não sei se é da Discovery ou NetGeo, que mostra o Alasca, as pessoas vivendo no Alasca, que eles saem de barco para pegar os ovos das águias que botam lá num determinado lugar. E, espanta o passarinho e pega o ovo lá, se tiver. Eles estão nem aí. Outro dia eu vi uma coisa. Se bobear, ele leva o passarinho e come também. Outro dia eu vi uma coisa interessante que me revoltou. Segue esse perfil, Adolfo. Natural Metal. Eu já sigo. Caraca, tu te lembra do que a gente é feito, meu Deus. Eu vi uma coisa outra vez que me deixou revoltado. O que era? O cara ia passando de carro na beira da estrada, não sei se vocês viram esse vídeo. O cara ia passando, quem mandou foi um amigo biólogo meu que disse, olha que absurdo. O cara ia passando na beira da estrada e ele viu uma sucuri comendo um animal. Não lembro agora se era um cervo, o que era, mas era tipo um viadinho, né? E a sucuri já estava começando a abocanhar, mas o bichinho ainda estava vivo, né? Porque a sucuri primeiro ela mata lá dentro, né? Ela estava abocanhando o bicho assim. O cara parou o carro. Desceu do carro. Para salvar. E foi bater na sucuri para a sucuri largar o viadinho. Que loucura. E a sucuri largou o viadinho. Depois ele filma o viadinho saindo, andando. Cara, isso é o cúmulo da desconexão. Tá entendendo? A gente se colocando... A gente tem uma arrogância inerente. Eu não sei o que diabo é que tem na cabeça da gente. É uma arrogância, é uma sensação de que a gente é Deus, ou de que a gente é maior do que Deus. A gente ia conseguir alimentar todos os animais com barra de cereal. Todos. Assim. A gente tinha que plantar cereais em Marte para não prejudicar a nossa flora aqui, tá? E nem a nossa fauna nativa. Plantar cereais em Marte e trazer barra de cereal de Marte para alimentar todo ser vivo do planeta Terra. O que vocês acham? Acho ótimo. Que fantástico. É isso aí. Eu acho que é só... Mas você vê o senso estético da justiça, ali, o cervinho era bonitinho, a serpente é malvada e feia. Pois é, então agora a serpente ficou sem ela comida. é malvada. A serpente ficou sem comida agora. Pois é. A serpente não tem filhos para alimentar? É bem por aí. Gente, olha, esse mundo tá perdido, viu? Deus então só dá para fazer ciência de saúde sem entender a realidade biológica se a gente tiver de pantufa no porcelanato dentro de um apartamento. Aí dá para ficar filosofando. Concordo com você. E concordo com a Tatá. Concordo com a Tatá que esse mundo está perdido porque eu assisti Matrix Resurrections.
Ai, cara, não me realmente. fala, velho. Cara, não me não fala porque fala. eu não fui ver ainda, Não eu vou ir, fala, cara. cara. Não fala. Tá, então tá, uma coisa Cara, que eu já falei pra todo faz mundo, isso. pessoal, é bom que vocês baixem a expectativa de vocês, entendeu? Porque Tá. Matrix é um dos 10 Eu filmes mais pensei, importantes da minha eu vida, pensei que tá? era só eu que tinha achado uma merda. Não, não dá pra chamar uma merda, Altran. Pera aí, droga. Altran não Já dá pra nem sei se chamar eu de uma vou ir merda, mais. porque a merda tem muita utilidade no mundo, entendeu? Aquele Mas negócio, eu já nem não vou ir isso. ver mais, eu não vou ir ver mais. Não vou. Não, Marcelão, vá. Não vale, não vale. Não, mas deixa ele ir, Altran, pera aí. Não, até tem algumas ideias boas, só que mal executadas. Pobre, eu tô com pena, o cara que matou na serpente. Eu tenho que poupar o pobrezinho. E aí, pô, eu me organizar pra conseguir ir, cara. Não vou ir. Ah, Deve estar no HBO Max em eu vou ir ver breve. o Homem-Aranha. Como é que é o Homem-Aranha que tá agora? Bacana pra caramba. Tá, vou Bom ir ver. demais. Que daí eu vou com meus Adolfo, guris, tu vou com sabe o meus que é filhos, vou lá ver. interessante? Tu falou em Matrix agora, já que nós estamos falando de 2021, tu falou de uma coisa interessante. O começo do filme até que é bom. Não Os é? primeiros 40 minutos foram bons. Isso. Aí Depois ele vira um tolete rolando assim na ladeira. Parece um sorvete italiano, assim, né? Aquele que a gente desenha bonitinho com a carinha. É o Dr. Eurípides com a almofadinha. É isso aí. É isso aí. Terrível, cara. Terrível. Decepção total. Menino, eu vou deixar vocês à vontade, que eu tô com guests aqui em casa. Tá bom, Tatá, tá bom. Tatá, muito obrigado pela participação, Valeu. querido. Prazer. Ó, 4 participantes da jornada aqui. Os 4 participantes da jornada já veteranos, né? Nós 4 tivemos na primeira edição. A gente tem que marcar então, os bichos. Tem que pintar, jogar farinha. Tem que fazer uma tatuagem. Vamos. Assim, que nem presidiário, né? É. Bom Tá demais. certo. Viu, Tatá? Deixar o pitch aqui pro pessoal. Não deixem de participar. Lembre-se que é um evento completamente sem patrocinador. Na verdade, é cheio de patrocinadores. Os patrocinadores são vocês. Vocês. Patrocinadores que permitem que a gente tenha uma produção de um conteúdo independente, um conteúdo sem viés, baseado na melhor, na ciência interpretada, né, doutora Adolfo? Uma ciência baseada na experiência, baseada na realidade, na perspectiva evolutiva, né, doutor Marcelo? Isso. E nada de rabo preso com ninguém que esteja financiando a gente. Então, todos nós somos participantes, os palestrantes e as pessoas que participam com a sua entrada também são participantes, né? E não é apenas um evento de atualização de profissionais, é sim uma revolução, né? É uma rebeldia contra um sistema que a gente vem aceitando há muito tempo e agora é a nossa hora de colocar na mesa tudo que a gente tem em mãos para a gente poder tomar decisões sábias, decisões centradas, né? E ter autorresponsabilidade sobre a nossa saúde. Então, se você está aí perdido na quantidade de informações que a internet tem, a gente é grato que elas existam, mas são informações demais, a gente acaba se perdendo. Não perca essa oportunidade de ter esses feras aí, os cavaleiros do apocalipse, trazendo para você muita informação, qualidade e segura, né? Porque a gente fica inseguro com as coisas que a gente vê na internet. Isso aí. Ali você É verdade. é seguro. Tá chamando a gente de fera, a gente fica até lisonjeado, né? Então tá tudo certo. Muito bom. Demais. É a Bela e os feras, né? Valeu. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Manda um Quem beijo pra falou todo oi, mundo boa aí. noite aí, eu não vi. Beijinho. Vamos fazer um comentário sobre o que a Thalita falou, pessoal, sobre a jornada. É bom que você que está assistindo a gente tenha a dimensão de uma coisa interessante. Nós não combinamos nada para fazer a jornada. Cada um apresenta seu material independente. Exatamente. Então ninguém passa por outra pessoa, né? Não tem filtro, não tem crivo, não tem nada. Então vocês têm a oportunidade de ver um monte de profissionais atuantes, ou seja, não é blá 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 de quem está há 20 anos sem ver um paciente só estudando o livro, né? Boa. Que vão muitas vezes dar opiniões que podem ter alguns aspectos que são diferentes. Sim, sim. E por que eu dou tanto valor a isso para você que está assistindo a gente? Quando você vê opiniões que são divergentes,
vocês têm a possibilidade de perceber a diferença dos raciocínios. Não é para escolher um lado, não. Não é pra, esse é o certo, aquele é o certo, não é isso não. Vocês verem como um mesmo objeto, um mesmo elemento, pode ser interpretado de formas diferentes. E você pode trazer uma terceira forma, uma quarta forma de interpretar, e a gente pode confrontar essas ideias para tentar chegar numa realidade, né? Uma coisa que eu falava muito, ainda falo, a verdade ela foi fragmentada pela humanidade inteira. Cada um tem um pedacinho. Uhum. Cabe a nós, ao longo da vida, ir juntando a maior quantidade de pedacinhos que a gente puder, para poder chegar em alguma coisa mais próximo do que seria esse todo, né? Então, sair desse raciocínio sectarista, essa coisa de timinhos e briguinhas, porque eu já ouvi até, pessoal, gente falando que rebelião saudável, aquele pessoal que só gosta de carne. Eu não quero nem ver o que eles vão falar. Vocês acreditam que eu já vi isso? Sério? Umas generalizações assim, porque o pessoal está muito acostumado, infelizmente, muita gente, acostumada a ter esse pensamento de nós contra eles, direita contra esquerda, né? Branco contra preto, escuro contra claro. Gente, isso é uma babaquice sem tamanho. Então você que queira aproveitar essa jornada, vai ter oportunidade de ver pensamentos diferentes, pensamentos iguais, pensamentos parecidos, todos convivendo de forma harmônica, e poder, assim, extrair de tudo isso o melhor para você, tá? Então, eu não queria deixar de fazer esse comentário. Boa. Show de bola. Show de bola. Ano 2021, quais são as perspectivas para 2022? O que é que vocês veem que está vindo por aí? Né? Falamos do que veio, né? Do que passou e essa polêmica toda. Tivemos que falar do Matrix Resurrections, que, pelo amor de Deus, cara, eles podiam ter parado naquela... Cara, é como você falou, até os primeiros 40 minutos do filme são bons. Até dentro do filme eles criticam o fato de ter um quarto filme, né? Muito fantástico. Foi muito legal. Quebra de quarta parede, foi legal, foi legal. Foi muito bom. Mas aí, vamos lá. 2022. Eu vou ir ver. Vai, depois você fala o que você achou. Quais são as expectativas de vocês para 2022? O que é que vocês acham que nós vamos ter nesses campos aí da ciência, da medicina, das picadas? Altran, não tem campo da ciência mais, né? Se parar para pensar, o que a gente tem são campos comerciais sendo disputados por grupos de pressão. Grupos de pressão que envolvem grana, envolvem poder, e ciência de verdade muito pouco, né? Infelizmente. Porque se nega toda a base para se criar uns Frankensteins, que o objetivo é exclusivamente financeiro, ou poder, ou política. Ano que vem é um ano intenso, né? Ano de eleições para o Executivo e Legislativo. Exato. Então vai ser um ano de muita briga, muita confusão, com o incentivo que vem acontecendo nos últimos 20 e poucos anos, essa ideia estúpida de que a gente tenha grupos que são uns contra os outros, quando na verdade todo mundo está no mesmo país. Incrível isso é estúpido a um nível que eu não consigo classificar, cara. Eu postei outro dia, foi isso, metade do pessoal no barco fazendo furo, a outra metade tampando os furos, né? Aí ninguém navega. E todo mundo no mesmo barco. Então, vai ser um ano disso, cara. Agora, ciência por ciência, eu fico nesse universo que tu criastes aí, Adolfo, se perguntar para quem está fazendo furo afirma que é necessário furar. E quem está tapando furo afirma que é necessário tapar. Esse é o grande problema, assim. Não, todo mundo acha que está fazendo a melhor coisa. Por isso que eu digo, essas pessoas elas não são culpadas, não. Na verdade, a gente poderia atribuir culpa a quem mobiliza esses grupos, mas aí é outra conversa. O que eu quero dizer muito é o seguinte: quanto mais as pessoas puderem trazer suas ideias, seu senso crítico para cima, melhor. Ano que vem a gente precisa muito disso. Eu ainda acredito, Altran e Marcelo, que essa coisa do campo científico ela vai voltar. Porque forçosamente isso acaba voltando, porque não existe mentira que dure para sempre. Então, na hora que começarem a perceber as cagadas, de verdade, e que forem obrigados a trazer a ciência de volta e mostrar como é que a coisa funciona de verdade, para uma doença que existe, que é verdadeira,
mas que precisa de tratamento e que precisa de mais verdade no cuidado com ela, para que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo, não fiquem em pânico querendo se plastificar e ficar dentro de casa, tá? Voltando até para uma coisa que vocês comentaram, a Tata falou, gente, faz parte da natureza, a gente faz parte desse sistema, não dá para se isolar do sistema, não. Exato. Independente se a origem do patógeno foi artificial ou não, independente disso, tá? A questão faz parte do sistema. Tá no sistema, não tem como sair. Então, se eu tenho um aquário, eu jogo uma gota de alguma coisa ali dentro, os peixes no aquário inteiro vão sofrer por aquilo de alguma forma. Porque Exatamente. passa a fazer parte daquele sistema. Não tem como você isolar. O sistema é fechado. É fechado. Nós aqui na Então, Terra, é um sistema aberto, mas é fechado. Né? mas é fechado, né? Então eu espero que essas coisas aconteçam logo. Mas o que eu prevejo para o ano que vem, Altran e Marcelo, é quebra-cacete pra caramba, muita briga, muita Big Pharma e Big Tech ganhando dinheiro pra caramba, como nunca antes na história, né? E cada vez mais espero, cada vez mais pessoas saindo da Matrix para ver de repente o que acontece depois, né? Então, ainda tenho minha esperança, ainda tenho minha ingênua esperança, né? Mas para fazer igual o Marcelão, para não ficar chateado, não ficar triste. Vai, Marcelão, você agora. Não, eu me lembrei agora, viajei numa live que a gente fez, que eu perguntei para vários, perguntei para o Altran, uma perspectiva do futuro, né? E daí eu fiz uma live com o professor Diego, saudoso também. Grande Diegão. Perguntou para vários influenciadores o que pensavam para o mundo no futuro. E a gente não deixa de ser isso que a gente está discutindo aqui, o que a gente pensa no mundo do futuro, o futuro de amanhã, né, do ano que vem. E a minha visão, ela é diferente, Adolfo, porque eu acho que eu não tenho esse ingenuidade, como tu disseste, assim, eu acho que a coisa só tende a piorar. Eu acho que vai piorar muito ainda antes de melhorar, sabe? Acho que eu também penso assim. a defesa dos interesses vai piorar muito agora esse ano. Eu acho que a própria doença e as próprias doenças, acho que vai piorar muito esse ano. Acho que vai continuar sendo tudo muito normal, vai ser normal, assim, a obesidade crescendo, o diabetes crescendo, a cultura alimentar piorando. Por isso que eu acho urgente o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, de maneira coletiva e individual, daquilo que eu comentei, assim, eu acho que falando da minha individualidade, 2021 foi um ano de posicionamento, 2022 vai ser um ano de investimento em cima dos valores criados. Se eu tivesse que desejar alguma coisa para quem nos segue, seria isso, assim. Amadureça, não espere nada do mundo e construa a sua realidade a partir do próprio conhecimento. Não espere ajuda do governo, não espere ajuda de programas sociais, não espere ajuda de ninguém. Aprende, te posiciona e constrói uma realidade o ano que vem, porque se depender do que vai acontecer no mundo, na minha opinião, a tua vida vai piorar muito. Não, Marcelo, mas a gente não discordou, não, a gente concordou. É isso aí que é sair da Matrix. Você está certo. E quando eu falo do pessoal acordar, eu falo assim, espero que eles vão acordando. Mas quando é que isso vai gerar resultado frutífero? Você está certo, não vai ser ano que vem, não. Eu só espero que a gente consiga, mantendo o nosso trabalho, e muitos outros no mundo que fazem trabalhos semelhantes, e acordando cada vez mais pessoas. Agora, que vai demorar para isso surtir efeito, eu concordo com você 100%, irmão. Não é para ano que vem, não. Não é para ano que vem, não. Pegando aí a analogia da Matrix, né? Quanto mais pessoas acordam, até o momento em que acorda o escolhido, né? O escolhido nada mais é do que uma anomalia, né? E a gente tá num ciclo perpétuo de coisas constantes, né? De que a obesidade é uma realidade, não tem como mudar. Isso foi sensacional. Anota esta porra. Um ciclo perpétuo de coisas constantes. Perfeito, perfeito. É o tempo todo. A obesidade... Como é que está a obesidade? Crescendo. Eu parei de olhar... todo ano eu olhava o Vigitel. Todo ano eu pegava o Vigitel aqui no Brasil. Para quê? Para ver a mesma coisa. A obesidade está crescendo, o sobrepeso está crescendo. Aí você continua vendo o diabetes. Mesma coisa. A única diferença que tem entre um ano e outro é que o índice de crescimento é maior, também está crescendo, né? Então, percentualmente, se cresceu de 2020 para 2021, cresceu X%. De 2021 para 2022, vai ser X mais alguma coisa por cento. Mas vai continuar crescendo.
né? A gente está o tempo todo assim, a gente está o tempo todo numa crescente de coisas ruins. Mais cedo ou mais tarde, eu lembro que eu li um livro, acho que eu tinha uns 15 anos de idade, chamado Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, né? Sim. E ele falava que o ponto de mutação... Porra, estou esperando essa porra desse ponto de mutação faz um tempão, cara. Mas continua exatamente do mesmo jeito. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é cada um que acorda, entendeu? É cada pessoa dessa que a gente consegue trazer para uma jornada, que a gente consegue transformar num seguidor que passa a mudar a alimentação, que passa a fazer um exercício físico, que passa a olhar mais para si, que passa a ter um pensamento mais crítico. Eu acho que cada um desses que acorda vai somando um movimento, né? E esse movimento, a gente, assim, eu não creio que os meus filhos vão ver um resultado nesse movimento, infelizmente. O meu filho mais velho tem 16. Eu acho que eles não vão ver um resultado disso aí, mas vai acontecer, né? Eu concordo muito com a questão que o Marcelo falou. Eu acho que ainda vai piorar para depois melhorar, né? Eu acho que eu tenho 3 filhos, né? Eu não me lembro o Adolfo, Adolfo, eu não me lembro se tu tem filho ou não, Adolfo, não me lembro. Eu tenho uma filha de 15. Tá, eu tenho mas eu tenho filhos, eu tenho outros filhos de consideração. Rapaz, olha, começou a fuleiragem, tava demorando. Eu vou dizer, uma parte importante assim do processo educacional meu com os meus filhos é preparar eles para um mundo, para saber, assim, olha, tem que estar preparado, não dá só para viver a vida de boa esperando que vai dar tudo certo. Não, estoicismo na educação infantil, assim, não. Pode ser que dê tudo certo, pode ser, tomara, vamos torcer de tudo certo. Mas te prepara só para que não dê certo. Só te prepara. Se der certo, ótimo, mas te prepara para não dar certo. Então eu converso com meus guris sabem, assim, sobre alimentação, sobre estímulos biológicos, exposição solar, contato com a natureza, respeito do ciclo circadiano, consumir comida natural de processamento mínimo, buscar sempre priorizar proteína, não se envolver em briga, não se envolver em assuntos que possam fazer com que eles percam o foco. Não porque eu quero que eles sejam educados, eu quero que eles consigam sobreviver nesse mundo que essa geração está fazendo. Tá? De boa, sem estresse, sem loucura, de boa. Mas assim, eu digo, só se preparem. O mundo que vocês estão vendo aqui em casa não é o mundo que as pessoas fazem aí na rua, não é o que está acontecendo nas famílias. Se alimentam mal, deles veem assim, que tem os coleguinhas já são obesos, crianças já são obesas. Então, o mundo tem vários jeitos de viver, existem vários mundos dentro de um mundo. Se preparem para que vocês consigam melhorar o mundo de vocês se ele não for bom o suficiente. Resumindo a história, isso eu diria para todo mundo aprender a fazer. E tem uma frase que eu gosto muito, de um cara chamado John Maxwell, um pastor norte-americano, tem vários livros de autoajuda e tudo mais, ele tem essa frase eu gosto muito, ele diz o seguinte: espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Isso é estoicismo na veia. É isso aí. Tá bom demais. A gente tem que esperar o melhor, claro, porque como ser humano eu quero que as coisas melhorem, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que estar preparado para a pancada. É isso aí. Né? Tenho que estar aqui preparado para as possíveis, as possíveis intempéries que vão surgir. E a bonança, ela só vem depois da tempestade, ela não vem antes. Né? Então a gente tem que chegar lá, que chegar lá bem, a gente tem que chegar lá forte, a gente tem que chegar saudável. E isso a gente aprendeu. Eu sei da tua história, Henrique, eu sei da tua história, Adolfo, você sabe um pouco da minha história. A gente aprendeu isso, a gente engordou, a gente inflamou, a gente teve que cavar, teve que vir atrás. Hoje a gente aprendeu, a gente está forte, a gente está magro, a gente aprendeu. Então vamos continuar, vamos aprender, vamos evoluir, vamos aperfeiçoar e vamos chegar lá nesse futuro, o melhor que a gente puder. Para lá, a gente vê o que vai fazer, mas a gente vai estar pronto, né? Então, tem uma das minhas frases que eu já falei uma vez, me arrependi de ter falado, mas ela serve, assim, que a gente não precisa esperar que as coisas sejam fáceis. Assim. Não precisa ser fácil. A gente precisa estar preparado, a gente não precisa só querer o fácil, assim, emagrecer. Não, eu quero emagrecer de um jeito que seja fácil. Não,
não é que não precisa ser fácil, tu só precisa estar preparado para fazer o que precisa ser feito, independente do que for. E acho que para 2022 o que eu desejo é isso, assim. Será que vai ser fácil? Eu acho que não, Mas não precisa ser fácil, porque a gente está se preparando há quanto tempo e a gente está olhando para a vida com um olhar vivo em busca de soluções. A gente tem que chegar lá e fazer o que precisa fazer lá no 2022, depois no 2023, seja lá o que nos apresentarem, a gente tem que estar pronto lá, né? É isso mesmo. Tem Tomara que não seja uma invasão alienígena. Acho que não. Eu tô muito filosófico hoje. Tem uma frase de um cara chamado Jim Rohn, que eu também outro autor que eu gosto muito. Na minha época passada, onde eu trabalhava com vendas, me fazia ler muita autoajuda, né? Mas tem umas frasinhas, assim, tem uns pensamentos legais. Ele dizia o seguinte: não queira que as coisas sejam mais fáceis, queira que você seja melhor. Não deseje por menos problemas, deseje por mais habilidades. Não deseje por menos desafios, deseje por mais sabedoria. Então, é isso. A gente não pode ficar desejando que as coisas sejam mais fáceis, porque quando eu desejo que as coisas sejam mais fáceis, eu estou tirando o problema de mim, né? Eu estou tirando a responsabilidade de mim, colocando a responsabilidade no ambiente, na política, que vão tornar as coisas mais fáceis. Mas quando eu digo, não quero que as coisas sejam mais fáceis, eu quero me tornar melhor. Então, aí eu passo a ser o agente. Né? Eu deixo de ser passivo e passo a ser... Assume... Pô, tava tão bonito, tava indo tão bem, tava tão bonito. Eu tava me orgulhando, Henrique, eu tava me orgulhando. Não tem solução, não tem jeito. A live mais politicamente incorreta. Não tem jeito. Mas é isso, meus guris. Muito bom. Muito bom. Beleza, pessoal. Muito bom, muito bom. Meus amigos, para mim sempre como vocês já sabem, é um prazer inenarrável estar na presença de vocês. Tá? Por favor, que a gente continue com esse espírito jovem, que a gente continue com esse espírito maluco, né? Que a gente continue dando gargalhada da gente mesmo, né? Que a gente continue assim leve, porque eu acho que o que faz a gente se destacar do mundo é essa leveza, sabe, a gente ao mesmo tempo a gente se leva a sério e a gente não se leva a sério. Ao mesmo tempo a gente trata de coisas sérias, mas a gente também dá uma relaxada. Então eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho que a gente faz nos combinando, a gente faz um trabalho super legal mesmo e espero continuar junto de vocês por muito tempo. Beleza. Cara, eu só posso concordar. Eu penso igual a você. Acho que a gente tem muita coisa para fazer, tá? Muita coisa para fazer. Quanto mais a gente puder ter os acessos normalizados, né, à vida normal, mais a gente vai conseguir fazer. Então, projetos não faltam, ideias não faltam, boa vontade, boa intenção também não. E eu também quero estar junto com vocês sempre, pessoal. É uma satisfação. Vocês dois, o Felipe, o resto da turma toda, a Thalita, e todos vocês que estão aí nos assistindo, que eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando, vocês ouvindo nossas groselhas. Muito obrigado. Valeu demais. Show de bola. Valeu. Prazer. Tudo de bom, Valeu, pessoal. galera. Fiquem com Deus, bom ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tchau. Valeu. Tchau. Tudo de bom.